Olá, bem-vinda, Leoa! Hoje nós vamos falar de um assunto i- importantíssimo para todas e qualquer leoa poderosa: saúde. Quem não quer ser uma leoa saudável? O que a gente consegue fazer na vida sem saúde? Então, esse assunto é fundamental para toda e qualquer leoa, não é, Rafa? Fundamental, essencial. Essencial. Hoje nós vamos falar de um dos mandamentos da leoa poderosa, que é a leoa cuida do seu corpo, da sua saúde. Então, nós vamos aqui falar sobre os quatro pilares da leoa saudável. Não é mesmo, Rafa? Exatamente. Nós vimos na live dos 5 mandamentos da Leoa Poderosa, né, que o mandamento 5 diz o seguinte: a leoa cuida do seu corpo e o usa para cumprir o seu propósito. Então, nós precisamos do nosso corpo físico, do nosso corpo de energia e dos nossos corpos emocionais, emocional, mental, organizados, alinhados, harmônicos e saudáveis, para que nós tenhamos força, tenhamos veículos, né, para poder construir nessa realidade a vida dos sonhos que a gente quer. Não basta simplesmente sonhar, querer, planejar, intencionar, ou às vezes a gente só sair fazendo ações assim, a louca, para dizer, vou conseguir de qualquer jeito, né? E no meio do caminho, combustível acaba, o tanque esvazia e você não consegue chegar a lugar nenhum. Então, realizar os seus objetivos, os seus sonhos, o seu propósito, construir a vida que você precisa, que você quer, que você merece, ela é uma condição sine qua non, uma condição essencial que você tenha saúde, né? Então, esse é o grande motivo de nós estarmos reforçando junto a vocês esses 4 pilares para que vocês possam cumprir com força, com intenção, com vontade, com gosto, esse 5º mandamento de ser uma leoa que cuida do seu corpo e usa o seu corpo para cumprir o seu propósito. Não é isso, Com Carol? certeza, com certeza. Então, nós vamos começar nos apresentando novamente. Eu sou a Carol Moreira, estou aqui com Rafa Serrador. Nós somos o B38, que queremos qualidade com longevidade para todas vocês. E o B38, que somos nós duas as fundadoras, ele é responsável pelo Círculo das Leoas, que é esse local de acolhimento de você, mulher, para que nós possamos crescer juntas, para que nós possamos expressar a nossa essência juntas. E então, nós fazemos esses encontros, essas lives do Círculo das Leoas. Não é mesmo, Rafa? E essas lives, elas são uma introdução à parte das premissas, como nós falamos, dos mandamentos, dos pilares, do conhecimento mínimo, da visão mínima que é importante que você, mulher, tenha para que a sua vida comece a se transformar para melhor. Não é nada pior do que a gente viver uma vida no piloto automático, em que nós temos uma série de condições, às vezes condições de saúde ou de falta de saúde, né, melhor dizendo, condições de adoecimento, condições de restrição financeira, condições de relacionamentos que passam por períodos negativos ou até mesmo relacionamentos tóxicos, abusivos, dificuldades no trabalho, enfim. Às vezes nós sofremos tantas coisas, tantas condições negativas diferentes na nossa vida e acabamos nos acostumando, nos adaptando a isso e tomando esses desafios, essas negatividades na nossa vida como sendo algo que é inescapável, acontece comigo, não tem nada mais que eu possa fazer, sempre foi assim, já é assim há tanto tempo, não é? O que eu vou fazer agora para mudar depois desse tempo inteiro, não é? E então o que nós queremos chamar a atenção de vocês, mulheres, leoas,
é chacoalhar mesmo a nossa vida e a gente sair desse piloto automático, sair desse quadro de adaptação que é um platô que deixa a gente estagnada, sair desse quadro de falta de responsividade, falta de agência sobre a nossa vida, né? Então, tomarmos as rédeas do que é a nossa vida, sairmos desse piloto automático e dizermos: eu não sou vítima das minhas circunstâncias. As coisas acontecem sim, eu não posso controlar tudo, mas eu posso controlar como eu vou estar, como eu vou me sentir, como eu vou pensar, como eu vou agir e como eu vou lidar com essas situações a partir daquilo que é importante, é verdadeiro para mim, né? Então, o primeiro grande insight que a gente precisa ter a respeito da leoa poderosa, que é uma leoa saudável, é que nós não somos vítimas das circunstâncias em relação à nossa saúde. Ah, Rafa, então você está querendo dizer que a gente pode controlar tudo na nossa saúde? Não, lógico que não. Tem adoecimentos que acontecem, tem acidentes, tem traumas, né, que são incontroláveis. A gente não tem como antecipar muitas coisas e talvez a gente não tenha como evitar, né? Talvez a gente não tenha como descobrir a tempo para interromper, porque, enfim, a vida é uma grande trama, né, de acontecimentos. Agora, nós podemos sim nos apropriar dessa nossa agência, dessa nossa capacidade de agir, para termos consciência de que grande parte da responsabilidade pela nossa saúde é nossa, é nossa. Muitos dos adoecimentos que nós vivenciamos, nós podemos, se não evitar completamente, reduzir o grau de gravidade daquilo, se nós tivermos melhores hábitos, melhores pensamentos, se tivermos mais inteligência emocional, se nos cultivarmos, nós cultivarmos o nosso contato com a nossa verdadeira essência, com quem nós somos, se cultivarmos a nossa espiritualidade, seja ela qual for, né? Então, o primeiro grande ponto para ser uma leoa poderosa, a gente falou sobre isso nos mandamentos, mas é importante que, nesse momento agora, você assuma esse compromisso com você mesmo, né? Então, se você está assistindo esse vídeo, quer em casa, depois da live, pausa ele e, e internamente reafirma para você mesmo. Eu, fala o seu nome, tenho consciência de que eu sou responsável pela minha vida, pela minha saúde e pela vida que eu estou construindo. Ninguém mais é. Eu sou. E com esse compromisso firmado, então agora você abre o seu cardíaco, abre o seu coração, abre todo o seu ser para receber os ensinamentos sobre os 4 pilares da leoa saudável. E uma vez que você internalize isso, né, comece a colocar em prática. Então, qual é o objetivo hoje dessa live? Nós falamos que a leoa usa o corpo para cumprir o seu propósito. Então, entenda, se você não é vítima das circunstâncias, se você é responsável pela sua vida, então, quem é que vai fazer ou levar você a conquistar os seus objetivos tão sonhados? Quem é que vai levar você a realizar aquelas aspirações que fazem seu coração cantar? Quem é que vai fazer você cumprir o seu propósito que traz sentido, traz significado para a sua vida? Não é o vizinho, não é o seu marido, não é o filho, não são seus pais, não são seus amigos. Eles podem ser uma grande rede de apoio, mas não são essas pessoas que vão fazer por você. É você. E para que você construa sua vida de significado, com propósito, com abundância, com riqueza, com felicidade, com realização profissional, com engajamento, momentos de alegria e que você se sente produtiva, né, eficiente, você ter saúde, precisa ter saúde. Nós não conseguimos realizar e concretizar um objetivo se nós não temos 2 aspectos fundamentais. Um deles é clareza do nosso objetivo, que nós podemos, de uma forma muito ampla, dizer que é
propósito. Nem que seja um propósito micro-objetivo. Para realizar alguma coisa, a gente tem que saber o que que a gente quer realizar. Primeira coisa. Então, digamos que você saiba. Ah, eu planejo, eu sonho, eu tenho um quadro assim com imagens e coisas escritas de tudo que eu quero ter na minha vida, do corpo que eu quero ter, do namorado que eu quero conquistar, das viagens que eu quero fazer, da realização profissional. Ótimo, você já sabe onde você quer chegar. Agora, nenhum carro chega no seu destino de combustível vazio, quebrado, sem pneu, sem embreagem, é coisa antiga, né? Mas sem volante. Nenhum carro vai chegar lá assim. E nós também, por mais que a gente idealize, que a gente planeje, que a gente sonhe, que a gente detalhe, para executar, nós precisamos ter energia, nós precisamos ter combustível, né? Então, nós vamos falar em outra live sobre os pilares da eficiência e a gente vai falar bastante a respeito disso, como usar os seus recursos, usar a sua energia. Mas antes disso, nós precisamos ter o entendimento de quê? De que para termos energia, para conseguirmos ter as condições concretas, né, para chegarmos no nosso objetivo, temos que ter um estado de saúde, tá? Não podemos viver em estado de adoecimento profundo, tá? Então, o grande objetivo dessa live é entendermos, né, primeiro, que nós não somos vítimas, nós somos responsáveis pelos nossos objetivos. Quando traçamos um objetivo, para concretizá-lo, nós precisamos de duas coisas. Uma delas é a clareza do objetivo e a outra é a energia para chegar lá, é a força, né? Então a gente precisa de propósito e de poder. Poder, por isso nós somos leoas poderosas. E vamos ser cada vez mais poderosas juntas, né? Agora, como nós podemos cultivar, construir, desenvolver o nosso poder? Grande parte desse nosso poder, inicialmente, ou a gente pode dizer pelo menos, talvez a, a base da pirâmide desse nosso poder, a parte mais essencial, é termos saúde. E saúde, eu não estou me referindo apenas à saúde física, né? Quando nós falamos, né, Carol, no B3H e no Círculo das Leoas, quando nós falamos sobre saúde, nós estamos falando de saúde integral, que inclui a saúde física, a nossa saúde energética, a nossa saúde emocional, a saúde mental e também o nosso fortalecimento espiritual, que vai abarcar, vai passar por todas essas esferas e não pode ser deixado de lado. Que a nossa espiritualidade ajuda a nos conectar e entender a nossa essência, nos ajuda no processo de autoconhecimento profundamente, tá? Então, quando falamos sobre saúde, nós estamos falando de todas essas esferas, né? Então, quando, quando nós falamos sobre saúde, automaticamente a gente já entra nesse binômio, né? Saúde e doença. Então, muitas pessoas dizem assim: ah, eu sou saudável, porque eu não tenho nenhuma doença assim grave. Tenho, eu acordo todo dia, vou para o trabalho, faço as coisas. Que bom que você não tem nenhuma doença grave. Não é? Que bom que você não está num estado de adoecimento que te impede de fazer as suas funções básicas do dia a dia. Agora, a ausência de adoecimento não é sinal de saúde plena, não é? Porque muitas vezes, e isso é uma parte, é um pilar fundamental do nosso trabalho no B3H, muitas vezes a doença fisicamente, concretamente, ainda não se manifestou, mas as sementes do adoecimento já estão lá em você, já estão no seu corpo de energia, já estão nos seus hábitos, já estão ali presentes no tipo de emoções que você cultiva, que você alimenta ao longo do dia. As sementes do adoecimento muitas vezes já estão nos pensamentos que você também fica ali, é, 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 como se diz, alimentando, replicando, reproduzindo, colocando uma lente em cima daquilo que é ruim, né? Esse é um dos aspectos da saúde física que muitas pessoas às vezes ignoram, mas que é essencial.
há mecanismos ocultos, mecanismos invisíveis no nosso ser que causam a doença muito antes dela se manifestar no nosso corpo físico. E é nesse momento, quando ela ainda está nas sementes do nosso corpo de energia, que nós podemos fazer algo para mudar profundamente esse quadro. Então, a observação, a vigilância, o entendimento do que significa doença e saúde é muito importante. Quando nós falamos sobre saúde mental, saúde emocional, né? E nós não vamos entrar aqui nesta live, neste tema, mas é importante nós darmos uma palhinha para vocês de que dentro da área de saúde mental, de desenvolvimento humano, fala-se muito a respeito de saúde positiva, que é diferente de adoecimento mental. Não é porque eu não tenho uma doença mental, ou uma doença emocional, psicológica, né, por assim dizer, não é porque eu não tenho uma doença, não é porque eu não sofro de depressão clínica, que eu sou mentalmente saudável. Muitas vezes nós estamos ali num limbo, numa área cinza que se chama, em inglês, languishing, que é nós estarmos assim, sabe, nos esvaziando, nós estarmos perecendo aos poucos. Ainda não sou doente clinicamente, mas assim, a vida está se esvaindo de mim. E essa área cinza é horrível para qualquer pessoa estar. Porque, em contraponto a isso, nós poderíamos estar aonde? Num lugar de plena saúde mental. E quando nós falamos de saúde mental, nós falamos de bem-estar em todos os níveis, né? O psicológico, físico, social. E esse estado de bem-estar total chama-se, tem um nome lindo, chama-se florescimento humano. Então, quem quer estar se esvaindo e murchando em vez de florescendo para a vida? Então, pensem sobre isso. Saúde positiva é nós estarmos nesse estado de florescimento. E é assim que nós queremos que você, leoa, nós todas, leoas, estejamos, né? Fortes, empoderadas, saudáveis. Então, a ausência do adoecimento não significa que as sementes já não estejam lá, e a gente tem que olhar para isso. E também não significa que nós estejamos nesse estado de florescimento. A gente pode estar simplesmente numa certa, como se diz, murchando lentamente. Nosso potencial é 1000 e nós estamos ali no 20, achando que a gente está bombando. E não é dizer que todo mundo tem que ser, assim, estrela de cinema, todo mundo tem que ser maravilhoso, fantástico, não. Mas todo mundo, toda mulher, todo ser humano merece realizar o seu potencial. E o que é o seu potencial? É cumprir aquilo que faz sentido para você, é cumprir o seu plano de alma, não o do outro. Não é ser famoso necessariamente, não é ser rico, milionário, ter Porsche. Talvez seja, mas não necessariamente. Mas é fazer aquilo que eu falei no início, aquilo que faz seu coração cantar. Esses são seus objetivos, suas aspirações, seu propósito. Então, quanto mais você estiver florescendo, quanto mais você tiver saúde, mais fácil vai ser você chegar lá, tá? Então, como é que a gente entende o estado, de uma forma simples, né? Um estado de saúde. O estado de saúde para nós é quando nós temos harmonia em todos os níveis do nosso ser, né? Quando a nossa forma de agir está em harmonia com quem nós somos, está em harmonia com como eu me sinto, né? Está em harmonia, minha forma de agir e minha forma de sentir está em harmonia com a forma como eu vejo o mundo, como eu penso, né? Como os meus pensamentos, né? Como eu tenho, por exemplo, um autoconceito a respeito de mim mesmo, como eu penso assim sobre no que eu acredito, quais são as minhas crenças, qual é a minha visão de mundo, tá? Então, o que eu penso, o que eu sinto e como eu ajo, quando nós estamos em harmonia com isso, significa que o nosso corpo mental, o nosso corpo de emoções
e o nosso corpo físico etérico, eles estão, de uma certa maneira, integrados e alinhados. Os nossos centros de energia, nossos chakras, eles estão trabalhando de uma maneira mais harmônica para expressar essa nossa verdade interior, essa nossa harmonia interior. Então, quanto mais nós estamos em harmonia com quem nós somos, com a nossa essência, mais nós estamos próximos de um estado de saúde. Tá? Então, é muito simples a gente identificar isso, né? Ah, Rafa, mas pô, claro que eu vou pensar, vou sentir, vou agir, né, de uma maneira harmônica. Quem não faz isso é louco. Não, gente, não é louco, é humano. É humano, né? Eu vou dar um exemplo meu. Quantas vezes, né, eu ajo de uma maneira contrária à forma como eu estou sentindo? E fazia muito isso como um mecanismo de defesa. Alguém falava alguma coisa que era profundamente dolorido para mim, profundamente ofensivo, e para não entrar em conflito direto com aquela pessoa, porque ou eu queria a validação dela, ou eu não queria incomodar, não queria causar um mal-estar, né? Não queria mostrar para aquela pessoa que ela está errada, porque se ela está dizendo isso, talvez ela seja mais importante, mais interessante, mais inteligente do que eu. Enfim, problemas, né? Por conta de uma crença dessas, né, eu sentia uma profunda raiva, uma profunda dor, uma profunda discordância daquilo, né? Mas a minha forma de agir era completamente diferente do que eu de fato estava sentindo e de como eu estava pensando, né? Então, o que que isso opera em nós? Nós reprimimos emoções e sentimentos, alojamos isso no nosso corpo. Podemos experienciar situações, às vezes, traumáticas, quando aquilo que a pessoa fala, às vezes, pode entrar rasgando e a gente, na hora, nem perceber, mas deixa uma marca, deixa um trauma. E, e isso começa a criar essas sementes do adoecimento, ó, agravando muitas vezes coisas que já existem. Não faz sentido isso, Carol? Você já experienciou Totalmente. situações em que você se percebeu em desarmonia, agindo, pensando, sentindo, e isso Várias vezes. Para poder ser aceita num grupo, porque, não vou agir como eu quero, não vou falar isso que eu penso, porque senão o grupo não vai me aceitar. Nós muitas vezes vamos contra o que nós acreditamos por medo de ser rejeitado, né? Por medo de não ser aceito, para agradar os outros. Às vezes a gente nem acha que vai ser rejeitado, mas só para agradar, ou então evitar um conflito, nós deixamos de lado a nossa essência e agimos diferente. Uhum, Isso acontece muito, exato, muito. E a gente poderia dar inúmeros exemplos aqui, muitos, inúmeros, muitos. né? Então, um dos casos também que me vem agora, esse por acaso não é comigo, mas é uma queixa recorrente, né, que a gente vê em nossas pacientes, nossas clientes, né, Carol, e as pessoas que a gente atende, é que muitas vezes as pessoas seguem determinadas rotinas e hábitos alimentares, né, que são muito restritivas, porque têm seus objetivos, querem perder peso, quer melhorar esteticamente o corpo físico, etc. e tal, ok, ótimo. Mas aquilo, para algumas pessoas, elas têm tão pouco autoconhecimento que elas sequer percebem, né, a violência que é entrar numa dieta hiperrestritiva quando aquilo que as leva a ter desejo de comer são sementes que estão lá no corpo emocional e que não é tendo uma dieta restritiva que você vai resolver. Então, uma vontade de agir que vem para suprir uma carência grande, o que que você faz para tratar? Você corta mais ainda e deixa aquela pessoa mais carente ainda. Não estou dizendo que a solução seria comer em excesso, não, mas é a falta de. Olhar pelo que te faz, para o que te faz comer. A Exatamente, solução é botar luz naquilo que está causando o desequilíbrio, que é comer em excesso quando a pessoa não quer. Quando a pessoa, exato. na verdade, ela quer perder peso. Uhum. Então, é entender que todas essas esferas do nosso ser,
Todas essas estruturas estão interligadas, todas contribuem para a nossa saúde e para o nosso adoecimento, e que o estado de saúde é quando elas estão harmoniosamente integradas, funcionando e operando em harmonia. E como é que nós chegamos nesse estado de harmonia? Tem, assim, uma pílula mágica que a gente toma? Não tem. Não tem. É um processo. Mas é um processo muito gostoso, apesar de, às vezes, a gente passar, assim, por uns momentos difíceis, né? Porque nós temos que reconhecer que nós temos falhas, que aquele hábito que a gente já está tão acostumado, a gente tem que deixar de lado, né? E esse processo se chama o processo de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, né? Então, quanto mais nós conhecemos a respeito de nós mesmos, quem nós somos, o que nós queremos, quais são os nossos gatilhos, o que faz sentido dentro da minha visão de mundo, o que pode me levar mais próximo aos meus sonhos e aspirações, se eles são meus mesmo ou se são sonhos e aspirações que eu peguei por aí de outras pessoas achando que serviriam para mim também, né? Então, quanto mais nós nos conhecemos, mais nós conseguimos harmonizar essas nossas diferentes estruturas, que fazem parte da nossa anatomia, e com isso, né, pensa, imagina que nós temos todas essas estruturas, né, do nosso ser, vários níveis. Se elas estão todas assim, desencaixadas, né, só para fazer uma analogia assim muito simples, se elas estão todas tortinhas, desencaixadas, uma brigando com a outra, né, vocês acham que a gente tem mais força interna ou menos força interna? Pega uma carroça, põe um cavalo puxando para um lado, um cavalo puxando para o outro, um outro cavalo puxando para o outro. Vocês acham que a carroça vai para algum lugar com algum tipo de ordem ou destino? Claro, não vai. Vai para ali, para cá, para cá, para cá, não consegue chegar a lugar nenhum. Então, com esses nossos corpos, né, mental, emocional, etérico, físico, é a mesma coisa, né? Quando cada um está puxando para um lado diferente, isso consome nossa energia, impede que a gente renove a nossa energia da maneira apropriada, né? E ainda planta essas sementes de adoecimento. Então, vamos combinar que harmonizar nosso pensar, sentir, agir, para cultivarmos a saúde em todos os níveis, é importantíssimo, tá? Mas não é só isso, né? Nós temos que ter esse processo de autoobservação e autoconhecimento. Ai, Rafa, mas isso parece tão complicado. Como é que eu vou começar a fazer isso? Né? Porque você falou aí um monte de coisa, um mundo. Eu nem sei por onde começar. Calma, nós temos 4 pilares que vão ajudar você nessa primeira etapa de autoobservação, de autoconhecimento, com os pilares, né, no nível, esses 4 pilares, eles vão no nível mais essencial da nossa saúde, naqueles componentes que são aqueles que a gente não pode deixar de olhar. Nunca, nunca, né? Então não adianta ficar pensando, ai, como é que eu vou fazer um tratamento energético super avançado, ou eu vou fazer uma dieta maravilhosa, se você não está olhando para esses 4 pilares integrados. Não adianta ir para o avançado se você não conseguiu nem entender e dominar, ou dominar minimamente os aspectos básicos. Então, é por isso que a gente vai voltar para esses 4 pilares essenciais, para que você possa começar de uma maneira organizada, estruturada, com o nosso apoio, dentro do círculo, a fazer esse processo de autoconhecimento, tá? Então, a Antes da Carol. gente entrar nos 4 pilares, só um, vamos explicar só uma última coisinha, que doença, ela não é inimiga. A doença, quando ela aparece no nosso corpo, ela não vem para acabar, para combater a gente. Ela vem como um aviso. Nós temos que começar a olhar quando acontece um adoecimento no nosso corpo como um aviso de que, olha, tem alguma coisa errada que você não está conseguindo ver, mas eu estou aqui para te mostrar que tem alguma coisa errada e você precisa olhar para isso.
porque a Uhum, doença ela é só um sintoma final de algo que já está acontecendo há muito tempo e que está sendo ignorado, não está sendo resolvido. uhum, E a gente sabe, infelizmente, hoje a medicina, a grande medicina, principalmente ocidental no mundo, é uma medicina que trata muito o sintoma. Ela não trata a origem do que causou aquele sintoma. Ela olha para a doença como o problema em si a ser combatido, então vamos tomar um remédio, fazer uma cirurgia e acabamos com aquele sintoma. Não, mas como é que a pessoa chegou ali? Ah, o diabetes. Como é que a pessoa chegou no diabetes? O diabetes é só um sintoma final, um colesterol alto. Como é que a pessoa chegou ali? O que que ela está ignorando? O que que ela não está vendo? O que que aquele colesterol alto está querendo dizer para ela? Porque muitas vezes eu tenho exemplo em casa disso. A pessoa pode comer só alface e o colesterol continua alto. Então, não é alimentação. Não dá para o médico dizer que é só alimentação a causa disso. Tem outras causas. E a doença aparece, a gente tem que tratar a doença como uma nossa companheira, nossa amiga que está vindo para nos alertar de que algo está errado e que temos que resolver. Afinal, nós estamos aqui para nos desenvolvermos, para crescermos. E quando a gente está ignorando algo que pode ser melhorado, desenvolvido, a gente deixa de evoluir e de crescer. E a doença vem para mostrar, ó, isso aqui não está deixando você evoluir. Olha aqui para isso, resolve isso que você vai viver melhor. Então, uhum, também vamos parar de olhar a doença como o problema, o grande problema da nossa vida, o problema principal e como inimiga. A doença vem para nos alertar. E geralmente a gente sabe que tem causas muito mais profundas do que apenas física. Não é mesmo, Rafa? com certeza. E esse é um ótimo ponto, Carol. Obrigada por ter lembrado dele levantado. Porque lembra o que nós falamos logo no início de assumirmos, não evitarmos assumir a posição de vítimas, né? Então é lógico que um adoecimento é sempre difícil. Ninguém está dizendo para ficar sorrindo, gargalhando, né? Porque ficou doente. Mas é olhar com outros olhos, né? Ter uma mentalidade diferente em relação ao adoecimento, né? Não é, como a Carol falou, sua inimiga não veio para te punir. Nós temos muito isso dentro da cultura judaico-cristã, né? De que eu estou sendo castigado por causa de alguma coisa que eu fiz aqui ou no passado. E não é isso, é um indicativo de correção de curso, antes que não tenha mais solução, né? E então esse tema, gente, nossa, nós poderíamos falar muito a respeito dele. Então, só aproveitando, já que a Carol levantou esse ponto, nós vamos disponibilizar para vocês um curso, mini curso, online, gratuito, chamado Introdução à Saúde Energética, em que nós queremos falar mais a respeito das bases da saúde total, da saúde energética, como está relacionado com a nossa saúde física, emocional, mental, para que vocês entendam melhor toda essa estrutura, o que que são chakras, o que que eles têm a ver com a nossa saúde, né? O que que é corpo etérico, como é que eu faço higiene energética. Então, nós vamos disponibilizar para vocês um curso como esse. Em breve, fiquem atentos ao grupo do Círculo das Leoas e ao grupo do B3H. Esse é para todos, tá? Mas, se vocês quiserem que nós façamos uma live com vocês para falarmos a respeito dessa metafísica da doença, metafísica significa aquilo que está para além do físico, que não está só no físico. Então, as outras esferas onde a doença atua até se manifestar no físico, se vocês quiserem que a gente faça uma live sobre isso, trazendo exemplos, né, e discutindo um pouquinho mais a fundo, marca aqui nos comentários que nós vamos adorar falar sobre esse tema, né, Carol? Com certeza. Ok. Então, em resumo, autoconhecimento, harmonia interna, construção da saúde, e para isso nós precisamos do quê? Desses 4 pilares para começar,
para iniciar esse nosso processo de autoconhecimento e transformação da nossa vida, né? E entender que a nossa energia ela é fundamental para a saúde, nós precisamos ter energia vital, precisamos ter vitalidade, e que essa nossa vitalidade ela pode e deve ser recarregada, regenerada durante o dia, e isso vai nos ajudar a ter um estado de melhor saúde. Então, tudo que nós vamos falar sobre os quatro pilares tem esse objetivo, tá? Nos ajudar a nos recompor, interromper as causas da doença, né? As causas profundas, inclusive, é, é, pelo menos começar a identificá-las para poder interromper, e conseguirmos nos regenerar ao longo do dia. Então, dito isso, vamos aos pilares. Vamos, Carol, qual é sem o mais primeiro pilar? delongas. O primeiro pilar da saúde da leoa é o sono. O sono, ele é super importante para revitalizar e desintoxicar o nosso corpo. Ele é essencial, ele regenera as nossas conexões neurais, ele é essencial para o equilíbrio hormonal, e nós mulheres sabemos muito bem como os hormônios são importantes, porque nós temos ciclos hormonais mensais bem identificados, então a gente sabe da importância deles. Então, o sono para a gente é essencial. E, dito isso, eu pergunto, como é que está o seu sono? Será que você está dormindo bem? Será que você tem uma rotina de sono? Você cada dia dorme num horário diferente? Horário diferente, eu não estou falando assim, hoje eu dormi 9h30, amanhã às 10, amanhã às 9, amanhã. Não. Hoje eu dormi às 8, amanhã eu estou dormindo às 3 da manhã. Será que você tem uma rotina? Você dorme horas suficientes? Ou você acha que dorme pouco? Ou será que você dorme demais? Você já podia ter saído da cama, mas você prefere continuar na cama mais um tempo? Não sei. Mas o primeiro pilar da saúde da leoa é o sono. Porque sem um sono adequado, a gente não consegue se revitalizar. A gente não consegue regenerar o que a gente gasta quando está acordado. Vocês entenderam? Deu para entender, Rafa? Que a gente precisa dormir adequadamente. E Sim. não é só, eu deito na cama e durmo, tá? E como é que você acorda? Será que você acorda descansada? Você acorda sem dor? Porque o sono envolve muitas nuances, muitas etapas, que para ser um sono que realmente revitalize, ele tem que ser um sono minimamente adequado. Então, como é que é a qualidade do seu sono? Eu acho que isso é a primeira pergunta que você tem que se fazer, porque se o seu sono não está bom, então provavelmente a sua saúde também não está, porque o primeiro pilar já está capenga, né? Primeiro pilar da saúde. E, e dito isso, o que é essencial para cumprir nesse pilar do sono? Assim, o mínimo que a gente tem que sair daqui combinada é você entender que o seu sono é feito para você se regenerar. Então, você tem que acordar se sentindo energizada. Além de ir para a cama com uma rotina adequada, além de dormir horas suficientes, você tem que acordar energizada. Você não pode acordar cansada, se arrastando, ainda precisa, achando que precisa dormir mais, aí dorme mais, final de semana eu posso dormir mais, dorme mais, mas continua acordando cansado, então precisa olhar para isso. Tem que dar atenção para o seu sono. Então, o mínimo essencial nesse pilar é você tem que entender que tem que acordar regenerada e energizada. Não está acordando assim, tem alguma coisa errada. Então, vamos deixar uma tarefinha para casa. Quero que você pegue e registre como está o seu sono ao longo de pelo menos uma semana.
quantas horas dormiu por noite, pegou no sono bem, que horas dormir e, principalmente, se acordou, como acordou se sentindo. Se está se sentindo energizado, se ainda está cansado. Combinado? Primeiro pilar. O essencial é acordar energizada. Tarefa para verificar se isso está acontecendo, observar o seu sono por pelo menos uma semana. E anotar, porque a gente só fica observando, às vezes esquece e não tem a dimensão de como é que a gente realmente está. Não é, Rafa? Sim. É muito importante essa tarefa que a Carol passou, porque quando a gente começa a falar em mudança de hábitos, em alterar os aspectos que são nocivos à nossa boa saúde, muitas vezes a gente não consegue ter uma visão clara do todo, ou nós não, tomamos às vezes um dia como parâmetro para uma semana inteira, para um mês inteiro, para bem e para mal. Então, esse exercício de registro, registra quantas horas, como você acordou se sentindo. Esse é um exercício muito básico para nos permitir começar a fazer essa observação e começar a perceber padrões em nós. Olha, toda quarta-feira eu acordo me sentindo muito cansada e eu percebo que eu dormi o mesmo número de horas, mas só quartas-feiras eu acordo muito cansada, digamos. Então, a gente tem que olhar para o que ocorre na sua terça-feira, ou o que está ocorrendo na sua casa, ou o que tem diferente na sua rotina, ou o que tem diferente nos outros pilares, ou o que pode estar acontecendo, né? Esse é um exemplo. Um outro exemplo é a pessoa que é pior ainda, que já tem um nível de adaptação em relação ao mau sono, ou à má qualidade do sono. Então, deixar muito claro, né, Carol, que acordar cansado não é normal. Não é normal. É sinal de falta de saúde. Tá? Não é assim, ah, não, mas é natural, olha, porque eu me cansei muito no dia anterior, então eu acordei cansado. Não, gente, o sono, o nosso corpo, a nossa biologia é perfeita, é maravilhosa. Esse corpo é uma máquina que a gente não consegue nem ter ideia da dimensão de quão maravilhosa ela é. O sono existe como uma ferramenta para que o nosso corpo possa se desintoxicar, se regenerar, se reorganizar, como a Carol falou. Então, para que existe 8 horas, 7 horas, 6 horas, 9 horas, não importa, esse período todo, que é um terço do nosso dia praticamente, para a gente acordar quase igual? Não, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Então, não enfia isso na sua cabeça. Não é normal. Não é normal ficar apertando soneca do celular Soneca. 5, 6, 7, 8 vezes seguidas. Não é. Então, por que a gente está dizendo isso? Para que vocês saiam, quebrem essa visão já constituída do que é a normalidade para Uhum. vocês. Porque existe uma citação do Krishnamurti que é maravilhosa, que diz: não é sinal de saúde ser bem adaptado a uma sociedade doente. Então, se todo mundo aperta a sonequinha 5 vezes seguidas, não é sinal de saúde para você fazer isso também, só porque todo mundo faz. Porque está todo mundo doente. A verdade é essa, tá? Então, olha para você, esquece o referencial do outro. É como você acorda, é como você se sente, é como você tem facilidade ou não para dormir. Porque se você operou um dia inteiro, trabalhou o dia inteiro, e chega na hora de deitar e não consegue dormir, também é um problema. Isso também não é normal. Não é normal. Normal no sentido do bom funcionamento do nosso organismo. Porque nós temos um período em que o nosso nível de energia yang ativa começa a declinar no corpo ao longo do dia, é um ciclo natural. E uma energia mais passiva começa a se manifestar para quê? Para que a gente comece a preparar o nosso corpo para dormir. Quando isso está desregulado, que é a maioria das pessoas, a gente não faz essa transição. Então tem gente que diz assim: ah, eu sou muito melhor de noite para trabalhar do que de dia.
Tem algum problema aí, gente. Ninguém deveria ter que trabalhar de madrugada, né? Especialmente com atividades mentais, melhor do que durante o dia. Então, existem estudos antiquíssimos no Ayurveda, que estuda a ciência da vida, que têm tratados sobre o sono como um dos grandes pilares da saúde. É antiquíssimo, não é algo descoberto agora. Mas se você quer dados empíricos recentes, existe nas últimas 2 décadas a área da cronobiologia, né, que traz estudos avançadíssimos a respeito de como as nossas células respondem a um ciclo biológico que acompanha a cronologia do dia, dos meses, das estações, do ano. As nossas células funcionam diferente dependendo do horário do dia. Então, o que a gente está falando aqui pode parecer muito simples, muito raso, mas é a ponta de algo muito grande, muito profundo que você tem que olhar. Então, quando a Carol pede uma tarefa, que é registrar quantas horas e como você acordou se sentindo, é para fazer, olhar e entender o que está acontecendo na sua vida. Combinado? Não é, Carol? Com Não é certeza. brincadeira. Não Não é é blá 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 para brincadeira. perder seu tempo. Não. E a gente sabe que boa parte das pessoas não tem o sono adequado. Tipo E eu eu. falo por mim mesma. Eu até hoje eu tenho dificuldade nesse pilar do sono. É, é complicado. Eu nem É, sempre eu acordo descansada, não. Esse é sim. o meu grande problema. É. Eu vou te dizer que o meu maior ladrão de vitalidade, enfim, além do excesso de desgaste por ação excessiva, que é uma das coisas, mas o grande pilar aqui na saúde para mim é a falta de qualidade de sono. Já melhorou muito nos últimos 2 meses, então melhorou um absurdo, mas é um É, desafio. é um Então, desafio, não é Leoas, fácil, mas a nós gente não não somos pode perfeitos. normalizar. Nós não somos belas adormecidas. Eu não deito na cabeça do travesseiro e durmo depois de 5 minutos. Quem me dera, ainda não consigo. Né, Carol? Você também tem seus desafios, né? Eu não consigo acordar descansada todos os dias, não. Pois é complicado. Então, todas nós passamos por isso. A questão é que nós entendemos a importância disso e a gente não desiste. Não Então, se a desiste. gente tenta por um caminho e não funciona, a gente vai tentar por outro, por outro, por outro, porque a gente sabe o quão essencial isso é. Exatamente. A gente não normaliza. Não é porque está todo mundo com dificuldade de dormir ou todo mundo acordando cansado que eu vou normalizar e dizer que tudo bem, deixa pra lá, é assim que é a vida. Não, não é. Não é para ser e a gente tem que ir procurando solução para isso. Aliás, a normalização do adoecimento é uma das coisas mais perigosas que existe, né? Então, fique sempre bem atento a isso. Ah, mas todo mundo é assim, todo mundo na minha família é assim. Ok, todo mundo na sua família talvez tenha um padrão de adoecimento. É comum isso, né? Então, às vezes a gente não percebe, mas esses padrões vêm da mais tenra infância, né? A minha dificuldade com sono hoje em dia é porque desde que eu sou criança pequenininha, desde que eu aprendi a ler, eu li até 3 horas da manhã. Imagina uma criança de 6 anos até 3 horas da manhã com a luz acesa, lendo gibi. E esse hábito eu mantenho até hoje. Então, se deixar, eu fico até 3 horas da manhã lendo. Ninguém pode ser saudável assim, né, Carol? E se disser, vou dizer, mas gente, eu sempre fui assim. E eu conseguia acordar e tudo bem, ficava um pouquinho de sono, mas eu trabalhava, fazia. Olha como normalizar Mas é a que complicado. custo? Que custo? A que custo? De um adoecimento muito pior depois, né? Então, gente, não deixem passar batido esses sinais só porque você toma eles como habituais e ou normais, quando na verdade não são. Exatamente. Então, Leo, é só para dizer que você não está sozinha, nós não estamos sozinhos, que nesse grupo está todo mundo correndo atrás dos mesmos objetivos, né? Ter um sono reparador. Com certeza. Então vamos para o segundo pilar,
Segundo. Qual é, Carol? Que é muito importante também, além do sono, para manutenção da nossa saúde e da nossa vitalidade. Alimentação. A alimentação é essencial. E como é que está a sua alimentação? Quão satisfeita você está com a sua alimentação? A alimentação, ela é feita para te reenergizar, não é para te deixar mais cansado. Como é que você se sente logo após uma refeição? Você se sente mais energizado, mais vitalizado, com mais disposição para executar suas ações? Ou você fica mais cansada, mais letárgica? Como é que está a sua alimentação? Não é, Rafa? As Uhum, pessoas às vezes acham que a alimentação é ou come por prazer ou come para sobreviver. uhum, exato. E a gente, no mundo ocidental, de uma maneira geral, isso vem mudando, né? Mas nós temos uma visão, às vezes, muito mecanicista do que é o alimento, né? Que ele é um conjunto de calorias ou um conjunto de carboidratos, lipídios, proteínas, blá, 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 e todas aquelas porcentagens, e a gente esquece que o alimento é algo que nos conecta diretamente com a terra, com a natureza, que nos provê energia vital, prana, né? E que o alimento ele traz também outras qualidades que afetam a nossa energia mais sutil, afeta as nossas emoções, afeta o nosso estado mental, né? Então, essa visão muito mecanicista do que é o alimento, eu como para ter calorias. Isso é muito perigoso porque faz com que a gente não se importe muito, às vezes, com o que a gente está comendo, contanto que a gente conte calorias, né? E na nossa prática, né? Algo que nós sempre ensinamos aos nossos pacientes, nossos clientes, nossos alunos, é que, o alimento não é só isso. O alimento ele é um carreador de prana, de energia vital e diferentes qualidades de prana. E assim como ele tem energias saudáveis, ele pode ter energias também, às vezes, muito densas ou energias desprovidas de energia vital. Então, quando você come, por exemplo, uma maçã, você não está comendo só tantos de açúcares, tantos disso, daquilo outro, e X calorias. Né? Você está comendo ali um composto de diferentes energias do sol, do solo, do ar, da água, que criaram toda uma harmonização ali com uma série de vitaminas, e você se alimenta de tudo aquilo. Para quem fez qualquer coisa conosco já, ou quem vai fazer, né, depois estudar o mini curso de Introdução à Saúde Energética, vai entender que é a natureza que nos provê prana e essa energia vital que sustenta a vida, que sustenta a saúde no nosso ser, né? Então, quando a gente come um alimento, é isso que a gente está ingerindo. Quando eu como uma maçã, é isso que eu estou ingerindo. Agora, quando eu como um alimento processado, ou pior, ultraprocessado, a gente sabe que ali, por mais que ele possa ter menos calorias, ou menor teor de gordura, ou menor teor de açúcares, né? Quando eu como um alimento processado, hiperprocessado ou ultraprocessado, o que a gente está comendo tem zero valor de energia vital praticamente. Zero. Quando você toma um copo de Coca-Cola, tudo que você está fazendo é colocando para dentro uma energia densa, sem vitalidade nenhuma, que não vai sustentar nada no seu corpo. Pode afetar os seus níveis de açúcar e te deixar ligado, isso e aquilo? Pode. Mas isso está causando uma série de desequilíbrios no seu organismo sem te nutrir. Tá? Então, esse pilar da alimentação, ele é algo que requer uma exposição muito mais profunda do que o que a gente quer fazer aqui. Mas como primeiro grande ponto, primeiro alerta, é isso. Tudo aquilo que quanto mais natural é o alimento,
né, mais energia vital ele tende a trazer para o seu corpo, tá? Agora, existem alimentos diferentes, né? Legumes, frutas, verduras têm uma energia muito mais leve, muito mais limpa, quando não tem pesticidas, claro, né? Muito mais limpa do que, por exemplo, a energia de animais, né? Quando nós comemos vaca, frango, porco, que é a carne que tem a maior é a energia mais densa, que mais congestiona o nosso corpo energético, né? E consequentemente o físico, né? São alimentos que, inclusive, nós sentimos isso, né? Quando uma pessoa come muita carne, não se sente mais letárgica, mais cansada, né? Por quê? Porque é uma energia mais pesada, mais densa, mais difícil do nosso corpo de energia processar e transformar aquilo é, em um alimento que vai nos revitalizar e que vai, né, elevar a nossa frequência energética. Tá? Então, a gente está falando muito sobre energia aqui, mas é só para vocês terem uma ideia de que a alimentação não é só o número de calorias, não são só esses percentuais, tem todo um universo aí que é importante a gente estudar, que é importante a gente entender. Mas, por enquanto, pense nisso. Né? Quando você come um alimento, quão natural ele é, quão processado ele é, né? Quanto ele está ligado à natureza, está ligado à terra, né? E aí, essa é um caminho para você começar a olhar para a sua alimentação, tá? Mas existe um outro também, que foi a primeira pergunta que a Carol fez. Quão satisfeito você está com a sua alimentação? Você come por quê? Você come de forma mecânica, só para enfiar comida porque você precisa comer, porque você sente fome e quer matar essa fome? Ou você come com o entendimento de cada garfada, cada mordida, você está trazendo vitalidade para o seu corpo? Claro que depende do que você está comendo, né? Cada gole de Coca-Cola, está trazendo vitalidade para o meu corpo. Claro que não, que aí não dá certo. Mas, quando você come uma refeição pouco processada, ou menos processada, né? Com alimentos menos processados, né? Você come de forma mecânica ou você entra em contato com aquele momento e diz assim: ai, que bom que eu estou me nutrindo. Que bom que eu me permiti ter uma pausa para me alimentar, né? Que bom que eu estou comendo algo que me traz prazer em algum grau. Seja o prazer pelo sabor da comida, seja o prazer de dizer, eu pude entrar aqui hoje nesse restaurante e escolher o que eu quiser do cardápio, né? Nem é uma coisa assim que eu, sou apaixonada, mas eu escolhi o que eu quis do cardápio porque, felizmente, né, graças ao meu trabalho, à minha vida, eu tenho condições de escolher o que eu quiser, eu sou próspera. Isso é uma forma de prazer também. Você saborear aquilo como sendo um resultado, uma manifestação da sua abundância e riqueza, porque ter alimento na mesa é isso, gente. Ter alimento é sinal de prosperidade. As pessoas esquecem disso, esquecem de agradecer, agradecer pelo alimento que tem, né? Então, você experiencia prazer na refeição, né? Que pode ser dessas diferentes formas, pode ser o prazer de dizer, eu estou comendo aqui essa saladinha, eu nem sou muito de salada, mas eu estou comendo essa salada aqui, mas porque eu sei que vai me trazer um resultado tão bom e isso aqui me deixa feliz. Porque eu sei que vai ajudar a desentupir as minhas artérias, eu sei que vai prevenir colesterol alto, eu sei que vai ajudar a perder peso e eu vou ficar me sentindo o máximo de biquíni no verão. Entendeu? Que não precisa ser sofrimento, não tem que ser sofrimento, né? Mas a gente precisa entrar em contato com o motivo pelo qual a gente se alimenta, né? O prazer que a gente deriva disso e a contribuição que o alimento traz para a nossa vida. Porque, pensa, assim como nós dormimos todo santo dia, horas a fio, isso faz parte da constituição da nossa natureza biológica, nós comemos. E, felizmente vai chegar algum momento no mundo em que todas as pessoas vão comer todo santo dia, várias vezes por dia, né, de maneira saudável. Hoje ainda tem muita desigualdade, tem pessoas que não comem todos os dias, infelizmente.
Mas pensa, você que tem, que é próspera, que é abundante, que tem comida todos os dias para poder comer, né? Uma atividade que você faz todo dia, ela não precisa ter significado e prazer? Ela não precisa ajudar a contribuir para o que você quer construir para a sua vida? Então pense nisso quando você estiver comendo. Ah, comer isso aqui vai me trazer que tipo de prazer? Às vezes a gente só quer aquele prazer hedônico mesmo, aquele prazer de, ah, eu tô me sentindo meio para baixo, eu vou comer esse chocolate aqui para dar um up. Mas isso é quando, assim, é uma vez. Não é um hábito de você fazer disso a sua alimentação, né? Então, se permita ter esses momentos também. Ah, eu quero dar uma escapadinha, quero comer isso porque eu estou me sentindo assim, estou me sentindo meio para baixo, mas entra em contato com o que você sente, com o que você pensa e o que você está comendo. Como é que eles estão relacionados? Não é, Carol? Não faz sentido essa Com relação certeza. para que a pessoa comece a entender esses mecanismos? Com certeza, não só o chocolate porque tá para baixo, como exagerar comendo um pouquinho a mais, ou então uma comida frita, gordurosa, porque saiu com os amigos, está batendo papo, e geralmente o que tem ali disponível na maioria dos bares, restaurantes, é uma comida um pouco mais calórica, mas tudo bem, é pontual, não é o cotidiano, e tá ali pelo prazer. A comida é gostosa, mesmo sendo mais gordurosa, frita. A gente Ai, sabe gente, que batata frita é muito é bom. uma delícia, mas a gente sabe que não é isso que realmente nos alimenta e nos energiza. Mas de vez em quando, ali com os amigos, batendo um papo, é super gostoso. E Sim. tudo bem, isso também, a alimentação também tem que ser prazerosa. Mas a gente não tem que tirar o prazer daquela alimentação cotidiana saudável. Ela também tem que ser prazerosa. A comida não pode ser prazerosa só quando é porcaria, só quando tá com os amigos. Não, ela é prazerosa todos os dias. Só por termos a comida ali na nossa frente já é um prazer, já é para estar agradecido. Uhum, sim. E aqui nós não estamos querendo ser aquelas chatinhas que dizem, ai, tudo tem que ser perfeitinho. Não, não é nada disso. Mas é novamente, é você voltar a observar o que você sente, o que você pensa enquanto você está comendo, qual é a sua relação com a comida. É mecânica? É o momento em que você se permite, o único momento no dia em que você se permite, aí você enfia o pé na jaca e vai para a esbórnia, porque durante o resto do dia você está tão pressionado, tão controlado, e é só comendo e bebendo que você pode fazer tipo uma orgia e dizer dane-se por todo o controle? É importante a gente entender isso, né? Eu percebo claramente padrões em mim de que quando eu estou, eu trabalhei excessivamente, eu estudei excessivamente, ou fiz alguma coisa excessivamente que me desgastou, eu automaticamente entro num padrão de que eu preciso comer determinadas coisas que me dão, como se diz, como é que a gente fala? Consolo emocional, né? Conforto emocional. Porque, coitadinha de mim, eu me desgastei muito, pô, mas quem é que escolheu se desgastar? Fui eu, né? Então, você vê que é um gatilho que a gente tem que saber identificar. Por quê? Porque eu já sei, quando eu faço besteira, eu vou querer comer chocolate. E não é um chocolate, é um pacote inteiro de M&M, é uma barra inteira de chocolate. Não é um que vai me satisfazer, é um monte para tapar um buracão desse tamanho. Então eu sei disso. E aí eu sei que quando me dá esse tipo de vontade, eu digo assim, Hum. desgastei demais. O que que eu fiz durante o dia? Ah, eu fiz isso, fiz isso. Devia ter feito isso tudo? Não. Devia ter me metido nessas coisas todas? Não. Devia ter tido pausa para descansar? Sim. Ah, então da próxima vez eu tenho que reorganizar. E é assim que a gente vai aprendendo, sem se culpar, sem se chicotear. Exatamente. Porque Isso que eu quando ia falar. eu como sem culpa também, tá, gente? Ó, vou É, comer e vou aproveitar. E depois eu paro para refletir, né? exatamente. Não é para se culpar nem porque chegou à vontade, nem porque comeu. Tá bom, mas vamos parar para observar o que Uhum. que nos levou a esse momento de querer comer excessivamente. Uhum. Então, sabendo o que nos leva a isso, vamos tentar das próximas vezes evitar, porque isso não é o totalmente saudável. Não é a Uhum. gente exagerar, a gente comer porque quer reparar algo que aconteceu.
como você falou, de ter trabalhado demais, ou estar triste com alguma coisa, ou chateado. O comer, a gente sabe que a gente usa muito a comida como esses escapes e consolos emocionais, mas ela não é feita para isso. Não, não. E só o fato dela conseguir trazer isso em algum grau já mostra o quão especial a comida é, porque ela traz uma energia que ajuda a sustentar a gente, né? Mas, como a Carol falou, não, ela não tem essa função de tapar buracos causados por outros problemas, por desequilíbrios que a gente precisa olhar para eles, tá? Então, observar a sua alimentação, qual é a relação com ela, qual é a sua relação com a comida, né? Como é que você se sente após uma refeição? Você se sente cansado? Você se sente letárgico e diz assim, ah, agora eu preciso daquela dormidinha para jiboiar e digerir a comida. Não é o normal. Nós não somos jiboias. Claro que nosso nível de atividade reduz um bocadinho, né? Porque até parte da nossa energia que estaria em outras funções vai para a digestão, mas não quer dizer que a gente tenha que ficar tipo, acabado, né? Porque comeu. Não tem aquela expressão, ai, tô tão cansado, parece que comi um boi. Tô tão cheio, parece que comi um boi. Porque às vezes é isso, a pessoa come tanto ou come alimentos tão densos que precisa mesmo parar porque não tem mais energia para nada, né? Então, quanto você come, em que momento, se você está fazendo as refeições corretamente ao longo do dia, né? Nós não vamos falar sobre frequência alimentar, quantas vezes você tem que comer ao longo do dia, porque isso varia muito de pessoa para pessoa e é um acompanhamento nutricional que vai, claro, te dar essas orientações. Eu e a Carol, nós temos cada uma, né, as nossas diferentes formas, né, de nos alimentarmos, planos alimentares diferentes, mas não é o objetivo aqui falarmos disso, é mais dessa consciência em relação à alimentação, tá? E o último ponto, mas não menos importante, dentro da alimentação, é que a alimentação não é só a comida, é também o nível de água que ela traz para dentro do nosso corpo e o quanto de água a gente ingere conscientemente, né, ao longo do dia também. E a gente está falando aqui de hidratação, né? Quantas pessoas esquecem de se hidratar ao longo do dia, né, Carol? Oh, muitas. Eu me esquecia totalmente. Nossa. Às vezes eu me pegava indo dormir à noite e pensava, não bebi um copo de água ao longo do dia inteiro. A não ser na hora da refeição, eu bebi ali, mas não bebi. Isso é meio chocante, não pode. Não pode, não pode, porque a água, ela existe dentro do nosso corpo, né, do lado de fora das células, né? Então, bexiga, todo lugar por onde passa a água que depois vai sair pelo nosso corpo, essa água extracelular, fora das células. Mas a gente se lembrar das nossas aulas de biologia lá atrás, vai lembrar que existe a água intracelular, que é a água que fica retida e absorvida para dentro das células e que é essencial para as nossas funções metabólicas, para o nosso corpo funcionar. Então, lembra quando a gente falou sobre o carro precisa chegar em algum lugar, ele tem que ter combustível, o nosso corpo tem que ter água, tem que ter água, né? Meu cachorro está latindo, vocês estão escutando? Carol, está escutando? Não? Então tá bom. E então a gente precisa ter muito cuidado com a hidratação, porque a pessoa, o corpo começa a se deteriorar muito mais rapidamente por falta de água, por desidratação, do que por falta de comida, por inanição, muito mais rapidamente. Eu não lembro exatamente se é tipo, depois de 48 horas ou 24. Eu sei que é um número muito pequenininho, muito curto, uma janela curta que a gente pode ficar sem água, né? E alimento, o nosso corpo consegue durar um tempo muito mais longo. Então, como a alimentação é um pilar enorme, gigantesco, nós elegemos que é importante que vocês comecem a lidar com o pilar de alimentação, olhando para essa consciência toda que a gente falou, tá? Mas dando as condições para o seu corpo realizar as funções metabólicas adequadas,
e se desintoxicar por meio da água, por meio da hidratação correta. E quando a gente está falando de hidratação correta, Carol, nós estamos falando do quê? De onde vai vir essa hidratação correta? Pode ser da água, qualquer líquido que a gente venha beber e até mesmo dos alimentos. Então, como é que a gente pode fazer para observar se nós estamos adequadamente hidratados ao longo do dia? Tem jeito, a gente tem que olhar para o nosso xixi. Está fazendo xixi regularmente e a urina está saindo clarinha, é amarelo claro, então, ó, você está hidratado. Tá indo bem, continua fazendo o que você está fazendo, que já está bom. Agora, se a sua urina está saindo amarelo, amarelo escuro, até laranja, olha, eu chegava dias que a minha saía laranja. É vergonhoso falar isso, porque eu esquecia. Eu passava o dia inteiro correndo de um lado para o outro, trabalhando, e não queria sair da frente do computador, não queria levantar para ir pegar água. Meu Deus, não. Se eu não ficar saudável, não vai ter trabalho amanhã para ser executado, eu não vou conseguir. Então, o mínimo eu tenho que me manter saudável. E o mínimo desse pilar da alimentação é se manter hidratado. A água, ela ajuda também a levar a nutrição para o nosso corpo e ela ajuda a desintoxicar o nosso corpo. A água é essencial para o funcionamento do nosso corpo, para a nossa saúde. Então, a gente também não vai entrar aqui naquilo que muita gente fala, tem que beber 2 litros de água por dia, tem que beber 1,5 litro, tem que beber 3, tem que beber... Não. A sua medida é observar a sua urina. Essa é a medida. Porque a água não é só os 2 litros de água, a gente ingere líquidos ao longo do dia de diversas outras formas. Então, observa se a sua urina não está amarelo claro, se ela está amarelo escuro, amarelo já para o laranja ou até laranja, você não está bem hidratado. Então, você tem que aumentar a sua hidratação. Vai beber mais água, sim. Vai beber água, não vai beber refrigerante, não. Vamos beber água. Pois é, porque ainda tem esse detalhe, né? Nós temos que melhorar a nossa ingestão de água, que seja bebendo água mesmo, comendo frutas, legumes, que tem alto teor de água, né? E evitar todos aqueles alimentos que Ultraprocessados que desidratam, vão que nos desidratar, desidratam, exatamente. como o cafezinho brasileiro, né? Café. O brasileiro adora café. Eu não gosto muito, eu não tomo muito. Eu Mas, adoro. pois é, mas eu sei, aqui em casa, meu marido se deixar tomar café de manhã, de tarde, de noite, dormindo, tá tomando café, não sei como é que ele consegue. Mas o café, ele desidrata o nosso organismo. Refrigerantes desidratam o nosso organismo. Então, as bebidas cafeinadas, de uma maneira geral, não é para parar tudo e ser radical, não é isso. Mas reduzir um pouco. Se você bebe 3, 4 cafezinhos por dia, reduz um pouquinho. Vê como é que seu corpo Intercala com chá, não é? está descafeinado, uma infusão, É, sem ser o chá verde, né? Sem ser o chá preto, mas uma infusão de, de é, frutas, flores. Tem muitos chás que são infusão de frutas e flores. No mercado você encontra muitos, né? E de uma maneira geral, isso vai melhorando perceptivelmente a qualidade da sua saúde. Você vai sentir diferença na pele, você vai sentir visualmente na urina, você vai perceber. E quando você acordar, você vai provavelmente se sentir melhor, né? É muito legal acordar logo de manhã cedo. Tem outras rotinas, né, de detox logo de manhã cedo, mas a gente não vai entrar nelas. Mas depois de você, né, escovar os dentes e tal, bebe um grande copo de água. Não água gelada, não. Água à temperatura ambiente. Bebe um copão de água, né? Porque antes de você comer qualquer coisa, porque isso já vai ajudando a fazer uma limpeza no seu organismo, já vai ativando também o organismo, tá? Então, tarefa, Carol, qual é?
observar a urina e se ela não estiver amarelo claro, transparente, tem que aumentar a ingestão de líquido, de preferência água. Perfeito. Essa é a tarefa para casa, porque esse é o mínimo desse nosso pilar da alimentação. É o seu corpo estar sempre bem hidratado. Esse é o mínimo do mínimo. Uhum. Isso vai melhorar o seu sono e isso vai te dar melhores condições para cumprir o pilar 3. Qual é o pilar Com 3? certeza. Pilar 3, movimento do corpo. Eu não estou nem falando aqui de exercício físico. Movimento do corpo. Toda oportunidade que eu e a Rafa a gente tem para falar sobre a vida, a gente fala que vida é movimento. A morte é parada. A vida é movimento. A vida é altos e baixos, a vida é cíclica. Então, por que que o seu corpo vai fugir dessa regra da vida? Se você quer ficar com o seu corpo saudável, se você quer ter vitalidade, você tem que respeitar a regra da vida, que é se manter em movimento. O seu corpo parado é desarmonia. Então, por isso que nós elegemos o terceiro pilar como sendo o movimento do corpo. O que que você tem que observar? Qual o seu nível de atividade física? Ah, eu não vou para academia, não me tranco numa academia de jeito nenhum, eu detesto. Mas eu faço caminhada todos os dias, de domingo a domingo. Poxa, então o seu nível de movimento do corpo tá bom, não tá ruim. A gente não está falando para você ir para uma academia, fazer exercícios, pegar peso, mas você tem que manter o seu corpo em movimento. Ah, e o oposto também é ruim. Você está se exercitando em excesso? Eu sei que está muito na moda, o CrossFit, as pessoas exigirem demais do corpo. Tudo bem, cada um tem a sua medida, cada um tem uma constituição física do corpo, mas também exagerar no exercício também é uma desarmonia. Uhum. Quando falamos aqui em movimento do corpo, estamos falando em manter um movimento constante e saudável do corpo. Se extenuar toda vez que faz exercício, também é desarmônico. Ah, fiz um exercício diferente, fiquei cansado demais hoje. Tudo bem, era um movimento que o seu corpo não estava acostumado, ficou muito cansado. Tudo bem. Agora, isso acontecer rotineiramente, para observar. Isso também não vai estar fazendo bem para o seu corpo. Mas o que a gente mais vê, né, Rafa, quando a gente conversa com os nossos clientes é o oposto. São as pessoas que não movimentam nunca o corpo. E não é só de fazer exercícios físicos, é a pessoa sentar para trabalhar às 8 da manhã e não levantar da cadeira, a não ser se para ir ao banheiro porque não está mais aguentando. Porque leva o almoço para a mesa, leva tudo que vai precisar e fica tudo ali em volta, e a pessoa às vezes passa 8, 9, 10 horas sentado. Uhum. Isso não é saudável. O nosso corpo ele foi feito para ser movimentado. A gente tem que se manter em movimento para ser saudável. E as atividades físicas, isso assim, a gente já está. Acho que todo mundo fala, a gente já ouve pra caramba que elas liberam os hormônios do prazer, elas trazem prazer e alegria. Como não é legal jogar bola com os amigos? Ah, você não gosta de jogar bola? Então, sei lá, correr, é, mexer no jardim, fazer alguma coisa que movimente o seu corpo de alguma forma. Tudo bem, ficar sentado, batendo papo com os amigos, assistindo filme é legal, mas fazer coisas que movimentam o corpo também é super prazeroso. E elas têm que ser, e essas atividades elas têm que ser incluídas nos nossos momentos de lazer. Não tem que ser só uma obrigação, não é, Rafa? Com certeza. O exercício, ele, eu acho que talvez essas pessoas muito sedentárias, ou as pessoas que se excedem nos exercícios, a gente já conversou também bastante sobre isso, né, Carol, que a gente percebe que existe uma raiz comum ali, que é a falta de consciência em relação ao próprio corpo.
né? É como se essas pessoas elas estivessem um pouco desconectadas da inteligência do próprio corpo, das sensações do próprio corpo, tanto a ponto de se excederem e se magoarem, né? Se ferirem com o exercício em excesso, quanto gerando toda uma estagnação que a gente sabe que causa dores, causa enfraquecimento, causa bloqueio energético, né? E tudo isso que vai levando a um quadro de adoecimento. Então, acho que é a consciência em relação ao seu corpo e voltar a se conectar com o seu corpo que pode ajudar muito nisso como uma primeira etapa. Então, a pessoas das que você descreveu muito sedentárias, que quando muitas vezes a gente, né, pede para dizer assim, ah, ok, agora faz uma respiração, né, relaxa e leva esse relaxamento, né, para os seus ombros. Aí a pessoa diz assim, ah, como é que eu faço isso? O que que eu tenho que fazer para relaxar os ombros? Como assim? É só relaxar, né? Então, e até eu digo isso porque eu era um pouco assim, né? Tanta tensão, e olha que eu tenho uma grande consciência corporal desde criança, né? Mas olha como é curioso, tanta tensão que quando o acupunturista, o massagista dizia assim, relaxa o braço, aí eu dizia assim, tá relaxado. Aí ele mostrava assim, levantava e meu braço ficava parado, assim, do lado. Como é que isso pode ser relaxado? Aí eu dizia, ai, não, tá, peraí, deixa eu soltar. Então, essa consciência é algo que a gente precisa ir desenvolvendo. Por quê? Porque o nosso corpo, a gente falou, é uma ferramenta para a gente interagir com o mundo também. Então, quanto mais a gente entende as sensações que a gente tem nesse nosso mecanismo, né, nesse nosso veículo, mais a gente vai entender o que está se passando dentro de nós e fora de nós também, né? E aí isso acaba sendo um círculo virtuoso de quanto mais consciência eu tenho sobre o meu corpo, mais eu entendo o que se passa com ele, o que que faz bem, o que que faz mal, e melhor eu me organizo, tanto para me exercitar mais, quanto para reduzir excessos, né? E a gente começa a derivar prazer das experiências que a gente tem com o corpo, porque ele é um objeto de prazer também, não é? Para a gente também sentir prazer. E e esse ponto que você levantou sobre o nosso movimento do corpo estar ligado a atividades que nos trazem prazer, isso é essencial. Novamente, não é porque todo mundo vai para a academia puxar peso, puxar ferro, que você tem que ir também. Não é porque está essa insanidade de running, jogging, maratonas, que todo mundo tem que fazer isso. Não tem, gente. Se você não quer correr maratona, não corre. Não gosta? Não corre. Eu não gosto. Eu gosto de fazer pequenas corridas. Mas eu não quero fazer daquilo. Não quero. Não me faz bem, me sinto mal. Agora, o que que eu gosto de fazer? Depois, Carol, dá o seu exemplo de atividade. Eu gosto de fazer yoga, eu gosto de fazer alongamento, eu gosto de fazer yoga. Eu gosto de fazer uma prática japonesa que se chama Shinrin-yoku, que é banho de floresta no Japão, que é você fazer uma caminhada pela mata, né, árdua, e absorver todo aquele ambiente da floresta. Gente, que coisa mais deliciosa do que isso? Dá para andar 10 quilômetros. É exercício pra caramba, né? E é a coisa assim mais prazerosa da vida, do mundo. Consigo fazer todo dia? Lógico que não. Não, uma vez a cada 2 meses talvez eu consiga. Mas quando eu faço, aquilo me sustenta por muito tempo, E né? é para você, não é? Isso É é o para que te dá mim. prazer. Porque tem gente que corre uma maratona e termina a maratona se É sentindo, legítimo. ai, que delícia! Terminei a maratona super energizado. E tudo bem, cada um tem que ouvir o seu corpo. Exato. Cada um tem que ouvir o seu corpo. E, mais ainda, terminou o exercício, como é que você ficou depois? Né? Você ficou irritadiço? Ficou cansado? Ficou dolorido? Sentiu no corpo de forma negativa? Por isso a consciência corporal é tão importante. Às vezes pode ser um exercício que você ama, mas você está começando a fazer uma lesão, e aí também é ruim, né? Então, a questão do movimento do corpo, a grande importância dele é nós começarmos, para quem está muito sedentário, né, para quem tem dificuldade em fazer exercício,
É começar desenvolvendo essa consciência de que o movimento é necessário, é importante, e não é uma coisa para você fazer num lugar específico. É para você estar sempre atento ao nível de movimento do seu corpo, especialmente nas situações e nos lugares onde você está mais sedentário. Se começar por aí, depois vai pegando tração e daqui a pouco você está começando a ter uma prática de atividade continuada, com constância e de forma mais regrada, né? Mas quem sequer faz pausas para movimentar o corpo ao longo do dia vai ter muito mais dificuldade em levantar e ir para uma academia, em levantar e ir para uma aula de yoga ou qualquer outra coisa assim, tá? Então, Carol, Exatamente. qual vai ser o elemento básico, inegociável de movimento do Negociável. corpo? O mínimo do movimento do corpo é, a cada 1 hora e meia, em situação sedentária, você tem que se levantar e se movimentar. Vai beber uma água, vai beber um café, vai beber um chá, vai, faz um alongamento, estica para um lado, estica para o outro, alonga a coluna. Tem que fazer, tem que movimentar a cada 1 hora e meia. Isso é o mínimo. Isso é o mínimo. Quero que vocês entendam. 1 hora e meia. Nós estamos aqui já falando há mais de 1 hora. A gente vai ficar 1 hora e meia parada aqui sentado. Mas isso é exceção. Normalmente, a cada 1 hora e meia, isso é o mínimo, você tem que se levantar e se movimentar. Você tem que movimentar o seu corpo de alguma forma. É, Se mas quem alongar. estiver vendo esse vídeo pode pausar agora e fazer Pode isso. pausar, exatamente. Nós Nós não estamos vamos aqui ao pausar, vivo, a gente não não pode, podemos pausar. não E é? tudo bem, é exceção. Isso não é a nossa regra. A Ah, mas parte eu do estou movimento do dobrando e corpo. desdobrando as pernas aqui em cima da Eu cadeira. também. Por quê? Lembra da constância? Quando a gente entra num ritmo, né, Carol? O nosso corpo vai pedir movimento. Então, depois de 1 hora e pouco, sentado na mesma posição, o corpo já começa a dizer: não, peraí, eu estou muito parado aqui. Aí mexe perna para cá, mexe perna para lá, doida para levantar, Exatamente. Eu também né? estou aqui trocando as pernas, não tinha levantado os braços ainda até agora, porque seria meio estranho. Não é o nosso habitual quando estamos assistindo um vídeo com uma exposição, a pessoa que está expondo começar. Opa! A não ser que seja um vídeo de exercício físico, mas as pernas eu estava aqui sempre me É, movimentando. Então, ó, a gente está fazendo, está chegando a 1 hora e meia de live agora. Pausa. Vai lá, porque tá gravado, você não vai perder nada. Dá uma pausa, levanta, estica os braços, estica a coluna, dá uma voltinha, vai beber uma água e volta. exato. E aí, isso vai gerar o círculo virtuoso que a gente falou. Agora, você vai a cada 1 hora e meia fazendo isso. Ah, eu não consigo fazer todas a 1 hora e meia. Ok, pulou uma, faz quando der. Mas mantém esse compromisso com você mesmo, que daqui a alguns dias o seu corpo vai começar a pedir. Ah, mas Exato. Carol, eu não sei, eu não consigo lembrar de a cada 1 hora e meia, quando eu vejo o tempo já passou. E aí? O que Aí eu o seu celular tá sempre do seu lado, eu tenho certeza. O meu tá aqui, sempre aqui comigo. O seu, eu tenho certeza que tá também. Então, ó, o celular não está aqui só para roubar a nossa atenção. Ele também serve como ferramenta para nos ajudar a cuidar da saúde. Bota um alarme, bota lá a tarefa de hora e meia, bota ali o cronômetro, o temporizador, coloca para apitar a Então cada vamos uma lá, hora e Leo. meia. Peguem os celulares agora, vai lá no Vamos seu lá, relógio, vai numa coisinha chamada temporizador, coloca 1 hora, 30 minutos, iniciar. e liga. Quando tocar o alarme, faz o que a Carol falou, levanta, movimenta o corpo, estica os Levanta. braços, se alonga, bebe um copo d'água, aproveita, se você tiver com sede, já bebe um copo d'água, né? Faz os seus exercícios, né, mínimos, e depois você inicia o temporizador de novo, para tocar dali a 1 hora e meia de novo. Fez, Leo? Exatamente. Fizeram, né?
Esse é o mínimo. E não é algo muito difícil de fazer, não é? Vocês concordam? Dá para fazer. Dá para fazer, gente, e vai E começar a isso funcionar. melhora muito a qualidade da saúde. É. Melhora de verdade. Vamos contar um segredinho aqui que a gente geralmente não fala nessa live, mas para quem está aqui até agora, então vamos dizer o seguinte: o movimento do corpo ele é essencial para a gente expelir energias doentes, usadas, estagnadas no nosso corpo. Então, sabe pessoas que sofrem de fadiga crônica, pessoas que têm quadros de depressão, pessoas que têm quadros de baixa vitalidade, estão sempre muito cansadas, né? Inclusive pessoas que têm quadros clínicos como hipotiroidismo, enfim, uma série de outras coisas. Quanto menor o nível de vitalidade, né, das pessoas que têm esses quadros, geralmente o que acontece? Essas pessoas têm pouca energia com vitalidade no corpo, é difícil repor energia vital, porque há muitas energias ou mal qualificadas, negativas, sujas, ou energias já usadas, que já não tem mais nenhum valor ali vital, né? Mas que estão estagnadas, estão alojadas no corpo porque não foram expelidas, não foram liberadas. São como toxinas no nosso corpo, né? Ocupam espaço e impedem que você, né, se revitalize com uma energia nova, fresca, saudável para te trazer força e saúde, né? Então, quando nós fazemos exercícios, né, o nosso corpo de energia, o nosso sistema energético, ele começa a trabalhar numa determinada taxa mais elevada e vai expelindo essas energias usadas. Por isso a gente se sente, às vezes, cansado depois do exercício, mas bem, não é só porque foi liberada endorfina, mas porque a gente liberou tanta coisa estagnada, tanto lixo, tanta porcaria, e abrir o espaço para a gente conseguir absorver uma nova quantidade de energia vital que a gente precisa muito, né? Então, pessoas que sofrem de quadros de fadiga, burnout com fadiga, fadiga mental, é, depressão, né? Ou quadros que levem a uma baixa atividade, baixa ativação, comecem devagarzinho fazer esses exercícios leves, esse movimento do corpo a cada 1h30, né? Não precisa ser, porque às vezes essas pessoas, e eu digo porque eu já tive quadro de fadiga crônica, de às vezes não conseguir ter força para me levantar. A única coisa que a gente não quer é dizer, eu sei que eu tenho que fazer exercício, mas eu não tenho energia. E não tem mesmo, porque não é brincadeira você não ter energia para fazer as coisas. Não é brincadeira, não é preguiça, não é vadiagem, né? Agora, se for leves movimentos do corpo, nem que seja um alongamento, mexe o corpo para cá, mexe para lá, faz assim, contrai, solta, começa a se habituar a movimentar o seu corpo. E aí você lembra dessa informação extra. Toda vez que eu estou fazendo isso, eu estou jogando fora esse lixo, essas energias estagnadas que impedem que eu me recarregue. Então, cada vez que eu faço isso, eu vou ficar um pouquinho mais forte, um pouquinho mais forte. E às vezes você sai daquele estado de sem energia nenhuma e passa a ter um pouquinho, e cada vez vai tendo um pouquinho mais. Esse é um bom segredinho para saber, né, Carol? Que o movimento Oh, do como corpo é? expele essas energias estagnadas, mal qualificadas. Exatamente, é maravilhoso. Além Justo. de todo o benefício físico que a gente ouve por aí. Não só o benefício físico para o corpo, de trazer mais força, mais vitalidade, mais condicionamento, como a produção dos hormônios que causam prazer, felicidade. Uhum. Então, não ficar parado não é uma opção. Para quem quer ser saudável, não, não. Ai, meus exames estão ótimos, tá tudo ótimo comigo, eu sou super sedentária. Não tá tudo ótimo. Em algum momento não vai estar ótimo. É. Em algum momento vai aparecer nos exames, ainda não está aparecendo.
Ser sedentário. Em algum momento você vai precisar pegar algo ali no armário, lá em cima, e vai travar a coluna e vai deixar de estar ótimo. Então, não é Uhum. porque você não tem dor e você tem todos os exames bons que ser sedentário não está te causando nenhum prejuízo. É. Ou, se você não percebe prejuízo sendo causado agora, ele pode vir no futuro. Ou simplesmente você poderia estar num nível de produtividade, de felicidade, de ativação mais alto, em harmonia, lógico, né? E você está aqui num ok, mediano, medíocre, e você poderia estar, na verdade, fazendo mais, aproveitando mais, tá? Então, são coisas para se pensar. Então, nós falamos sobre o sono, a alimentação e o movimento do corpo. Todos esses pilares que estão diretamente interligados um com o outro, mas eles são envolvidos, todos eles, pelo quarto pilar, né, que perspassa todos os anteriores que a gente falou e vai apoiar eles também. Esse quarto pilar, ele tem a ver com a higiene. Higiene. Gente, higiene é muito importante para a nossa saúde, né? Por quê? Porque a gente sabe que se eu meti o pé numa poça com lama no meio da rua, perto de um bueiro, né? Se eu tiver alguma ferida na pele ou alguma coisa, ou mesmo não tendo, pode entrar ali o quê? Alguma bactéria, sei lá, algum fungo, alguma doença, alguma coisa, né? E é tudo que eu não quero, né? Eu não quero ficar doente me contaminando. Então, o que que eu faço se eu pisei na poça? Chego em casa, correndo, digo o quê? Vou tomar banho, vou passar um alquinho ali, que é para desinfetar tudo, né? E garantir que esses contaminantes, né? Que essas bactérias, vírus, ou seja lá o que for, né? Não vão afetar o meu estado de saúde, não vão me contaminar e não vão me prejudicar. A gente já faz isso normalmente no dia a dia, né? Então a gente não precisa ficar falando muito de higiene do corpo físico, porque isso vocês já estão cansadas de saber. Banho todo dia, escovar os dentes, tem alguns detalhezinhos, né, que a gente até depois, mais à frente, pode falar, que ajudam a desintoxicar o corpo, tá? Mas o que a gente quer falar aqui do Pilar 4 é um outro tipo de higiene, que é muito importante e que passa batido por 99,999% das pessoas. Lembra quando a gente falou que o adoecimento tem causas ocultas e causas invisíveis? São aquelas sementes que estão lá nos nossos corpos de energia, no nosso corpo de emoções, no nosso corpo mental de pensamentos, né? Essas energias precisam ser limpas e removidas também. Então, nós estamos falando de uma higiene energética. Quem aqui pratica higiene energética frequentemente? Eu. A Carol também. Quem mais aí de vocês? Né? Higiene energética, nós precisamos entender o seguinte: ao longo do nosso dia, né, nós vamos para ambientes variados, né, geralmente. Nosso corpo físico vai lá, vai para o trabalho, pega um transporte ou entra no carro, é, vai na escola buscar o filho, vai no supermercado, vai na manicure, enfim, vai fazer 500 coisas, vai dar uma palestra, uma aula, não importa, né? A gente transita com o nosso corpo físico por diferentes ambientes. Só que nós também somos constituídos não só pelo corpo físico, mas por um corpo de energia, que nós chamamos de corpo etérico, tá? Esse nosso corpo de energia, ele e o nosso corpo físico, eles são diretamente relacionados, eles são interdependentes, né? O nosso corpo de energia revitaliza e energiza o nosso corpo físico. Ele, inclusive, molda o nosso corpo físico, né? Então, e o nosso corpo físico usa a energia do nosso corpo vital, do nosso corpo etérico, tá? Então, quando nós vamos para os diferentes lugares, nós estamos levando o nosso corpo físico e o nosso corpo de energia. Então, o corpo físico, se tiver poeira, se tiver sujeira, se tiver chuva, vai cair nele. E o nosso corpo de energia, se tiverem emoções, desculpa, se tiverem energias de boa
ou má qualidade naquele local, vai entrar em contato com isso e vai absorver essas energias também, né? Então, nosso corpo de energia, ele acumula energias, absorve e acumula energias de ambientes pelos quais a gente passa. Então, sabe quando você entra num ambiente e você diz assim, esse lugar aqui não é muito legal. E aí você sente que tá todo mundo assim, nervoso, tipo repartição pública no Brasil, banco, são exemplos, né? Tá todo mundo ali assim estressado, sem paciência, querendo ir embora, reclamando, nenhum problema é resolvido. Aí você até entrou numa boa, assim, não estava com muita pressa, mas dali a um tempo aquilo começa a fazer você se sentir até meio sufocado, tá? Pode ser energias de estresse, energia de irritação, energia de raiva, do ambiente, de frustração, né, que já estão sendo absorvidos pelo seu corpo de energia, pela sua aura, tá? E vão afetando você. Esse é o tipo de energia que você quer levar isso para a cama e dormir com isso? E acordar no dia seguinte? Não quer. Quer se relacionar com seu filho com aquele estresse, aquela raiva toda ali? Aí a primeira besteira que a criança faz, você explode com ela? Não. Ou o marido, né? Vem, já fala uma gracinha, aquela piadinha que você não gosta, né? Que todo marido tem uma piadinha que ele repete todo dia e que você não gosta. E aí ele vem fazer aquela piadinha que todo dia você deixa pra lá, mas porque você tá com a hora assim de estresse, você explode. Ninguém quer isso, né? Para isso temos higiene energética. Agora, essas energias mal qualificadas, essas energias negativas, não são só as que a gente absorve dos lugares e de outras pessoas, não, tá, gente? São aquelas que a gente também produz. Produz. Como? Pelo que a gente come, né? Pelas emoções e sentimentos que a gente cultiva, pelos pensamentos que a gente tem, os pensamentos em que a gente foca parte da nossa energia, pelas ações que a gente toma. Tudo isso vão gerar registros energéticos, qualidades energéticas que vão ficar no nosso campo, nos nossos corpos, e que, no final das contas, vão afetar a saúde do nosso corpo físico, a saúde das nossas emoções, a saúde dos nossos pensamentos. Então, é muito importante que a gente faça higiene energética em prol da nossa saúde mental, da nossa saúde emocional, da nossa saúde física, tá? Não é brincadeira. Não é brincadeira. E lembra que lá no início nós falamos sobre os mecanismos e causas ocultas das doenças, que quando ainda estão no nosso corpo de energia, esses desequilíbrios, essas sementes, é muito mais fácil a gente tratar do que quando chega a se manifestar no corpo físico. Porque quando chega no físico, gente, é o último estágio. É o último estágio. A energia se manifesta do mais sutil para o mais concreto. Quando chegou no físico, é porque foi o que a Carol falou, a doença vem nos ensinar algo. Quando chega no físico, é para dizer assim, ô amiga, escuta aqui, eu já fui mostrando vários sintomas mais leves e você não percebeu ainda. Agora toma isso no físico para ver se agora você olha e entende qual é a mensagem. Tá? Então, se a gente tem higiene energética adequada, é muito mais fácil a gente conseguir perceber esses adoecimentos num estágio ainda no nosso corpo de energia e a gente conseguir tratar adequadamente, amenizar esse adoecimento. Não é isso, Carol? Não faz uma diferença enorme na nossa vida essa consciência? Exatamente. É possível a gente prevenir doenças no físico se a gente mantiver uma boa higiene energética. Uhum. E no B3H, qual é o nosso grande propósito do nosso trabalho? É levar vocês a um estado de longevidade com qualidade. Longevidade vivendo mais, felizmente, né, tomara, mas mesmo que não viva mais, que viva melhor, que viva mais nos dias que você tem, nos anos que você tem. Então, o estado de longevidade ele vai vir por meio do cultivo dessa harmonia interna, pelo cultivo da saúde em todos os níveis, incluindo a saúde energética. Quanto mais a gente consegue
perceber o adoecimento nos seus estágios iniciais, que são mais fáceis de serem tratados, a gente trabalhar para amenizar ou remover as causas do adoecimento. E quanto mais a gente consegue ter a consciência de que a nossa energia se renova, é revitalizada, que a gente pode e deve viver num estado de vitalidade plena, máxima, pujante, que não é escasso, não, gente. É pujante, é para todos, sabe? Quanto mais a gente passa a viver nessa consciência, mais próximo fica a realização desse nosso objetivo de ter de fato longevidade, da gente conseguir se desenvolver, envelhecer de uma maneira fortalecida, sabe? Sem a gente, ao ir envelhecendo e se deteriorando bruscamente, né? Nos tornarmos pessoas envelhecidas e inativas, frágeis, dependentes. E não é por uma questão de orgulho, é porque não tem necessidade. A gente pode envelhecer bem e devemos, inclusive, para não sermos um peso, né, excessivo para todas as pessoas que estão à nossa volta, né? Imagina você poder contribuir por mais tempo, né, com a sua família, tá bem com seus amigos, contribuir para a sociedade por mais tempo, né? Então, a higiene energética, ela nos permite ter trabalhar em prol da nossa longevidade. E não é brincadeira. Não é, são fadinhas, unicórnios, arco-íris, é tudo muito bonito no mundo da energia, não. Nós estamos falando de princípios científicos e concretos. O nosso campo energético é revitalizado a partir da energia vital disponível na natureza, e isso sustenta a vida do nosso corpo físico. É isso que nós queremos que vocês entendam. Então, esse nosso campo de energia vital é afetado pela nossa alimentação, pelo nosso sono, pelo movimento do corpo, pelas nossas emoções, pelos nossos pensamentos, pelas nossas ações, tá? Então, e pelos ambientes que a gente frequenta também, que a gente também absorve dos ambientes, tá? E outras pessoas, enfim. Mas isso é um universo à parte. Isso aqui tem que ser realmente uma outra live para a gente falar a respeito. Mas assim como a gente toma banho para limpar o corpo físico, nós temos práticas também para fazer higiene energética. Tem desde as mais simples até práticas e técnicas mais avançadas, tá? Tanto eu quanto a Carol, nós somos pranaterapeutas, pranic healers, né? É a nossa principal área de atuação dentro das terapias energéticas, né? A Carol é a que transformou a nossa vida e de todas que a gente conhece é a que tem, assim, resultados mais maravilhosos e fantásticos, além de ter uma abordagem científica, né? Uhum. Sistematizada, organizada. Então, ela é muito especial. E do Pranic Healing, da cura prânica ou pranoterapia, como é conhecida no Brasil, nós trazemos, então, algumas orientações e sugestões de práticas básicas para poder fazer higiene energética com frequência. O ideal é você fazer disso parte da sua rotina. Mas tenha certeza, o que você incorporar vai fazer diferença em todos os outros pilares da saúde. Fato. Porque com mais energia, você vai conseguir ter mais disposição para se exercitar, vai conseguir ter emoções mais reguladas para se alimentar adequadamente, e você vai conseguir ter também emoções e mente mais organizada, o corpo mais organizado, para conseguir ter um bom aproveitamento do seu sono. Então você vê que todos os elementos se conversam e todos se reforçam. Gente, então a soma desses 4 pilares, né, não vai dar 4, vai dar 40, porque todos eles se autorreforçam, todos eles se potencializam uns aos outros. Então, pense nisso. E quais são as práticas, então? Nós temos práticas respiratórias que podemos fazer para conscientemente absorver mais energia vital do ambiente e expelir melhor as energias usadas
do nosso, do nosso sistema energético, tá? E, gente, prática respiratória foi o que nós falamos na live da eficiência, né, Carol? Dos 5 pilares da Leoa Eficiente. Quem não, quem não consegue fazer um exercício respiratório por 1 minuto, pô, não vai conseguir fazer coisa mais complexa, gente. Porque respirar, a gente nasce respirando e a gente só morre quando a gente para de respirar, né? Então, é algo muito básico, muito fundamental. O que que é a respiração prânica? Não, ou a respiração que nos revitaliza. A gente nem vai passar a técnica completa, não, mas uma forma simplificada dela. O objetivo da respiração prânica é inalar a energia prana da natureza, essa energia vital disponível abundantemente na natureza. Essa energia vai revitalizar o seu corpo e ao expelir, você vai expelir as energias usadas, doentes, negativas que existem no seu corpo e no seu sistema, tá? Como é que você vai fazer esse exercício? Você vai sempre inalar pelo nariz e exalar pelo nariz, tá? Não é entra pelo nariz, sai pela boca, não, tá? Entra pelo nariz, sai pelo nariz o ar, tá? Isso vai potencializar o efeito de reenergização e limpeza, tá bom? Então, a respiração ela tem que ser consciente e controlada. Não é respirar assim que nem um maluco, não, tá? Respira profundamente pelo nariz, retém um pouquinho o ar lá dentro e exala suavemente pelo nariz e retém agora sem ar, sem respirar. Isso é um ciclo. Agora você inala novamente, retém, exala novamente pelo nariz, retém um pouquinho. Foi mais um ciclo, já fez 2. Esse exercício, ele pode ser feito a qualquer momento. Eu faço, às vezes, quando eu estou andando na rua. Eu faço antes de dormir, quando eu já estou deitada de olho fechado, tá? Eu faço quando eu estou lendo um livro. Às vezes eu faço até quando a gente está tendo live, a Carol que está falando, eu faço respiração prânica, tá? Por quê? Porque a qualquer momento a gente pode fazer esse exercício, tá? Para nos reenergizar. Sabe, às vezes, quando você começa a desfocar um pouquinho, tá prestando atenção numa coisa, mas você já não está mais absorvendo muito bem aquela informação? É um ótimo momento para você recarregar as baterias e revitalizar a energia, que talvez você esteja, né, com o seu corpo mental um pouquinho já desgastado, precisando de uma revitalização, tá? Os seus chakras ligados ao corpo mental podem já estar um pouquinho, né, enfraquecidos ou precisando de uma renovação de energia ali. Era isso que eu ia falar, Rafa, porque quando a gente foca na nossa respiração, presta atenção não só nela, porque a gente não consegue, né? Acaba prestando atenção em outras coisas, mas quando a gente foca na respiração, a gente acaba organizando melhor os pensamentos, limpando às vezes a bagunça, o caos que está a nossa mente naquele momento. Por isso é que a respiração é tão importante e ela é uma ferramenta essencial para a higiene energética. Porque ela faz essa organização e limpeza dos pensamentos, dos sentimentos, das emoções e da nossa energia como um todo. Uhum, sim. E não só ela faz a limpeza, como ela ajuda no ponto que a gente falou para os outros pilares. Ela traz consciência sobre quem você é, sobre como você está, né? Então, a maneira como a gente respira, por exemplo, tem um exercício respiratório que quando eu comecei fazendo, era muito difícil, um mais avançado, né? Era muito difícil para mim, porque eu tinha a nítida sensação de que eu ia morrer sufocada. E não é nada demais. É tipo, inala e exala, tá? Mas a sensação para mim era tão ruim, que eu começava a quase entrar num ataque de pânico, né? E aí eu disse assim, não, peraí, eu não tô me afogando. Não está se passando nada. Eu estou num lugar seguro. A qualquer momento eu posso respirar. O que está me mobilizando? E aí eu comecei a ver, a observar outras coisas, né, que ajudaram profundamente no meu tratamento, né, no meu autotratamento. Mas a respiração, ela pode trazer muita consciência a respeito do nosso corpo físico, das nossas emoções, do nosso estado mental. Por isso ela é uma prática tão vital, tão seminal,
sabe? Para o autoconhecimento e para terapêutica também. Não só para autoconhecimento, para terapêutica. É fantástico. A vida é prana circulando pelo nosso corpo, né? Tanto que existe o breath of life, né? O sopro da vida. Então, enquanto o prana estiver circulando pelo nosso corpo, enquanto nós tivermos ar entrando e saindo cada vez de maneira mais harmoniosa, nós vamos ter como cultivar saúde, vida, longevidade. Então, é uma prática muito bonita, tá? E muito importante e muito fácil de se fazer inicialmente. O que que nós recomendamos? Faça pelo menos 5 ciclos. Inala, retém, exala, retém. Pelo menos 5 ciclos, uma vez por dia. Gente, não é pedir muito. Se você puder fazer 10 ciclos, faça 10. Se puder fazer 15, faça 15. Maravilhoso. Mas pelo menos uma vez por dia, faça conscientemente, controladamente, essa respiração prânica com o intuito de se reenergizar e desintoxicar as energias mal qualificadas, negativas, contaminadas, né, que você tem no seu campo, na sua aura, no seu corpo de energia. A gente recomenda que vocês façam essa respiração prânica. Se vai fazer uma vez por dia só, que vocês façam lá por volta das 2 da tarde. Porque é um momento em que a gente já está provavelmente começando a ficar cansado, né? A gente começa a sentir aquela queda de energia. Muita gente já almoçou nesse horário, então isso também às vezes pesa um pouquinho. A gente precisa de um lift energético. Então é um bom momento para fazer isso. Um outro bom momento para fazer isso também é pouco antes de dormir ou logo que você chegar em casa, de maneira que tudo aquilo que você viveu lá fora, né, possa ser limpo, externalizado, enfim, removido, né, em algum grau do seu campo de energia, e você então fique reenergizado, revitalizado para poder passar tempo com a sua família ou fazer suas atividades, seus hobbies, o que você quiser. Tá bom? Mas pelo menos uma vez por dia. Tá? Agora, existem outras técnicas. Existe um banho de limpeza energética. Ah, é banho que a gente tem que fazer, dando 3 pulinhos, não sei o quê. Não, nada disso. É um banho muito simples com óleos essenciais. A gente pode fazer um material de esfoliação com os óleos essenciais e com um bocadinho de sal e com óleos que vão inclusive nutrir a nossa pele. E a gente faz isso num banho normal de chuveiro, tá? Mas o efeito é maravilhoso. É maravilhoso para a pele, é maravilhoso para a energia, é maravilhoso para tudo, né? Nós recomendamos também a prática de perdão e a prática de auto-perdão. E nós não vamos entrar em detalhes aqui sobre isso nessa live, porque não é o objetivo, mas no Círculo das Leoas, no grupo de WhatsApp do Círculo das Leoas, nós vamos disponibilizar para vocês um material que se chama o Manual das Leoas Poderosas, onde vai ter todas as informações das nossas que vocês estão tendo acesso aqui nas lives, com um material extra, incluindo orientações sobre estas práticas de higiene energética. Então, quem quiser ter acesso a esse material, entra lá no grupo de WhatsApp do Círculo das Leoas, é gratuito, tá? É um material gratuito que vocês vão receber. E além de vocês ficarem por dentro de todas as novidades, vocês vão receber também o Manual das Leoas Poderosas. Então, o link para participar do grupo de WhatsApp do Círculo das Leoas está aqui na descrição desse vídeo. É só vocês procurarem na descrição, clicarem ali. Se tiverem dificuldade em achar o link, é só entrar em contato conosco e, e nós ajudamos você então a se localizar, tá bom? Mas recomendações para higiene energética: respiração prânica, o banho de limpeza, perdão e auto-perdão, outros tipos de exercícios e práticas, incluindo alguns exercícios físicos. Tudo isso e muito mais pode ser utilizado para a nossa higiene energética. O que a gente recomenda agora? A respiração consciente, controlada, pelo menos uma vez por dia, fazer 5 ciclos de inala, retém, exala, retém. Se fizer por volta das 2 da tarde, vai mudar seu dia, com certeza. Então, nesse pilar, eu acho que o mínimo que tem que levar é a tarefa de fazer uma vez ao dia essa respiração consciente
e se conscientizar de que a energia vital, ela é abundante e está disponível. Só que nós temos que tomar cuidado com a nossa higiene energética, se a gente quiser limpar e utilizar a energia